Floquinhos, você é um cachorro que já é magro e você passeia todo dia, certo? Certo. Então clica no gostei, se inscreve no canal, porque alguém que é magro deve fazer cardio, sim ou não? Bom, na minha consultoria, eu tenho bastante alunos gordinhos e, obviamente, muitos alunos magrinhos. E eu passo aeróbico para eles. E aí a pergunta que é, pô, Leandro, mas eu já sou magro, para que eu tenho que fazer esse aeróbico? Existem vários motivos para isso. Nem sempre a gente deve fazer, tá? Tem aluno que não, esse aluno não quer que faça aeróbico. E a ideia do vídeo é discutir tudo sobre isso. E para a gente discutir tudo sobre isso, a gente tem que partir do princípio que o que o aeróbico vai fazer no corpo de uma pessoa, certo? E aí nós temos diversos tipos de aeróbico. Aeróbico em jejum, HIIT. E se você tiver qualquer dúvida, Leandro Twin Mais Tema tem vídeo aqui de todos. Bom, vamos nos focar no que realmente importa para nós. Normalmente, quem treina tá querendo o quê? Ficar com um shape legal, né? Melhorar sua estética, ganhar massa muscular, definição e, obviamente, saúde também. Uma coisa está atrelada na outra. O aeróbico, vamos lá, ele é bom para a nossa saúde, sim ou não? Sim, tá? Quando a gente vai fazer adaptações do nosso coração, a musculação faz meio que de uma maneira, certo? E o aeróbico faz com outra maneira. Então eles são complementares. E o coração a gente sabe que é o músculo mais importante do corpo, não é mesmo? Então, aeróbico para a saúde, show de bola, vai ajudar a melhorar o colesterol e vai ajudar a melhorar também a insulina. Ah, tudo bem, Leandro, isso é tudo saúde, né? Então, já não. Quer dizer, sim, é sim, pelo amor de Deus. Mas não é só. Quando a gente fala de melhorar a sensibilidade à insulina, o que isso reflete no nosso físico? Quando você é sensível à insulina, você consegue ter um anabolismo muscular bom sem ganhar gordura. Por quê? Porque a insulina é o hormônio mais anabólico do corpo. Não do músculo, certo? Mas do corpo. Agora, é um hormônio também que a gente chama de lipogênico. Lipogordura, gênico, geração. Ou seja, é um hormônio que faz você acumular gordura. Por quê? Porque ele vai tirar da corrente sanguínea e vai estocar. Ele não vai fazer só isso. A gente precisa dele para ganhar músculo. Então a gente tem um hormônio que faz ganhar músculo e gordura. Agora, se você tem uma alta sensibilidade a ele, ele vem, faz o papel que ele precisa e sai fora. Numa quantidade adequada. Vamos dar exemplo aqui. Por exemplo, quando a gente tem um diabético, o que acontece? Esse diabético ele tem a glicemia alta. Por quê? Porque ele não fabrica insulina. Então, você comeu para aumentar a glicemia. Então, você precisa de insulina para baixar. Então, você precisa dela para viver. Então, ela é um hormônio muito importante. E aí você pode ver que quando você tem um diabético que ele não trata nada, ele começa a perder peso, porque ele não consegue acumular. E quando ele começa a tomar insulina, ele começa a voltar a ganhar peso. Ou seja, a insulina ela vai fazer você engordar se você faz uma dieta ruim, lógico. Mas aí, imagina que você tem muita sensibilidade a ela, ou seja, você libera só um pouquinho e já é o suficiente para manutenção desse açúcar no sangue. Ou seja, você tem um potencial de engordar menor. E como é que eu melhoro a sensibilidade à insulina? Com o aeróbico. Não só, tá? Mas o aeróbico aqui é a nossa questão. Ou seja, o aeróbico vai te ajudar a perder gordura mais fácil, ou quando você estiver no processo de ganho de massa muscular, você conseguir ganhar essa massa muscular limpa. E não porque você gastou caloria, porque senão era só tirar da dieta. Ah, eu estou colocando aqui um aeróbico para gastar 300 calorias. Ué, então tira 300 calorias da dieta e tá tudo certo. Se fosse só isso. Mas quando você vai falar das funções orgânicas que esse aeróbico vai fazer, então vai muito além dessa caloria gasta. Portanto, para crescer seco, o aeróbico é muito bem-vindo. Então você que é magro, você não quer crescer ganhando gordura, certo? Beleza. Mas você dizer, Leandrão, não é o meu caso não. Eu estou fazendo o seu curso de dieta e eu montei uma dieta, eu tenho um curso de como montar uma dieta do zero, e eu montei uma dieta muito bem equilibrada e o superávit calórico não está exagerado. E se eu ganhar gordura também eu não ligo, tá bom? E se eu falar para você que você vai ganhar menos músculo? Por quê? Mas o aeróbico vai se perder massa muscular? Recebo direto isso aí lá no Instagram, caixinha de perguntas que eu abro todo dia. Não, presta atenção. Vamos fazer aqui um exercício de tríceps testa, beleza? Pegar 2 halteres aqui e fazer, ok. Fazendo esse exercício, você cansa fazendo ele, assim? Você fala, não, dá uma cansada. Não, mas eu digo você, não o tríceps, você. Não saio de lá com a bola dos olhos saltando para fora, cuspindo pulmão, nem nada. Né? Um pouquinho ofegante, mas tá tudo bem. Tudo bem. E quando você faz um agachamento livre? Uma passada? Uma remada curvada? Como é que você sai de lá? Pô, Leandro, aí eu já saio, né, cuspindo pulmão. Tudo bem, não tem problema nenhum. Só que você já parou para perceber se, por exemplo, o seu leg press é a sua musculatura que está indo até a falha,
igual é no tríceps testa, certo? No tríceps testa, o seu tríceps para de funcionar. Isso é maravilhoso, porque ele foi até a falha. E aí, beleza. Agora, e se a sua respiração, você cansa antes do seu músculo? Aí você vai falar, poxa, Leandro, aí ferrou. Porque é o que acontece. Eu saio com as pernas lá, realmente pegou, tá legal. Mas se eu tivesse mais fôlego, eu faria mais agachamento, eu faria mais remada. Então tá te atrapalhando na hipertrofia. Porque você não tá levando o músculo até a falha. Você tá indo até a falha. Então, você que é magro, fazer aeróbico é muito bem-vindo. Porque vai melhorar o teu processo de hipertrofia. Ah, fala mais aí, Leandro. Fala mais. Tá bom. Estresse. É ruim? É ruim. Sabe qual é a atividade que mais desestressa? Se é o aeróbico ou o anaeróbico? Isso é neurociência. É o aeróbico. O aeróbico ele tem mais poder de desestressar do que o anaeróbico. E aí você tem uma melhora do humor, uma melhora de serotonina, uma melhora de dopamina, uma melhora de humor vai levar a uma melhora de testosterona, uma melhor adesão à sua dieta, ou seja, vai te ajudar num monte de coisas. Então realmente o aeróbico ele é bem-vindo. Mas você disse lá no começo, Leandro, que tem alguns alunos que você fala, pode cortar. Quando que eu corto o aeróbico do meu aluno? Quando ele está fazendo uma dieta para ganhar peso e ele não consegue comer tudo. Mas não é uma dieta qualquer, é uma excelente dieta. Então já foi tudo pensado, ele tem pouco apetite? Beleza. Então a gente vai colocar suco de uva integral, a gente vai colocar carboidratos de fácil digestão, coisas que têm bastante calorias, e mesmo assim ele não está dando conta de ganhar peso. Mesmo com a dieta mais fácil do mundo, que é para quem tem pouca fome, ele não consegue. Porque eu não posso pegar um cara desse e falar pra ele, ó, come 400 gramas de feijão. Ele vai ficar sem fome o dia inteiro. Tem que ser 200 gramas de arroz branco e um monte de suco de uva para dar a mesma caloria e ele ter fome. Mas mesmo assim ele não consegue comer tudo. Então aqui o que está em jogo, o principal é o resultado. Como ele não consegue comer, então eu corto o cardio. Até que ele se adapte para comer mais e aí eu aumento o cardio. Essa é a única situação. O resto, basicamente falando, todo mundo vai fazer aeróbico. Agora, lógico. Um cara que é magro ele vai fazer menos aeróbico, o cara que está querendo ganhar peso é menos aeróbico, é para outras funções, certo? E aí você vai perguntar o seguinte, Leandro, mas qual que é melhor? Aeróbico em jejum, HIIT, aeróbico normal, pré-treino? Bom, galera, isso é um outro assunto, porque aí cada aluno tem uma especificidade. Então eu vou deixar nesse vídeo aqui para você estudar mais sobre os aeróbicos e ver qual que é o certo, quantidade, tudo bonitinho para você.